Hoje vamos falar sobre heliponto e heliporto, né? NT-31. É o Tenente Cláudio, o primeiro Tenente Cláudio trabalha no CAT. Tentar falar um pouco mais alto aí, referente a essa parte aí da norma técnica, que é muito simples, né? São poucas coisas que a gente olha, porque fica muito em consideração também a parte ali que um heliponto, um heliporto já é cadastrado pela ANAC, já tem uma, uma fiscalização. Então, a gente só vai para complementar a fiscalização, que é ir ver os pontos de extinção, de combate ao incêndio, que é necessário, e sinalização. Beleza? Conhecer a aplicação da SNT, conhecer as estruturas, né, mais comuns no ponto, compreender o risco oferecido e entender o que deve ser exigido durante a análise de proteção contra incêndio. Estabelecer as condições necessárias, né, o objetivo dessa aula, entender o previsto no Código Estadual de Segurança contra Incêndio e Pânico. Vamos lá. Aplicada a todas as edificações e áreas de risco possuídas helipontos ou heliportos, tendo em vista que um heliporto e um heliponto público dotado de facilidade de apoio e de embarque, desembarque de pessoas e cargas. Somente a palavra heliponto será utilizada nessa presente norma. É porque toda a configuração da norma colocou como heliponto, né? Para não ter essa briga ali de heliporto, heliponto, não gerar uma certa confusão, né? O heliponto elevado, esse aqui é um exemplo, né? Fica em cima da edificação, de um prédio. Isso está sendo muito comum aqui, principalmente na cidade de Goiânia. Mas também a gente tem muito aquele em áreas mais afastadas, tipo casas, fazendas, chácaras, que muitas vezes tem também algo que seja no térreo, né? Que seja elevado. Será obrigatória a apresentação da documentação comprobatória de homologação e o registro dele ponto, emitido pelo órgão competente no ato da vistoria para aprovação da identificação perante a lei. Então, o primeiro requisito será esse, na vistoria, né? Apresentação desse documento. Vou falar sobre esse documento aqui porque é interessante, né? Quem que vai ceder esse documento é o quê? A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, é responsável pela homologação e registro de heliponto. Enquanto helipontos públicos são homologados, helipontos privados são o quê? Registrados. Então, enquanto um é homologado, o outro é registrado. A diferença entre helipontos públicos e privados está na destinação de uso de cada área e sua permissão. O heliponto público e privado estão dentro da categoria de uso civil, porém, helipontos privados são restritos ao uso de helicópteros de seu proprietário ou de pessoas autorizadas por ele, e não podem ser utilizados para fins comerciais, enquanto helipontos públicos são destinados ao uso de helicópteros em geral e é liberado para uso comercial. Certo? Essa é a diferença. Enquanto um é homologado, o outro é registrado, um eu vou poder usar só para pouso de decolagem de helicópteros, né, particulares e autorizados por ele, e o outro não, já tem que ser aberto ao público, são destinados e liberados para o uso em geral. A ANAC publica novo regulamento sobre o ponto. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, né, publicou em maio deste ano regulamento que estipula novas regras, tanto para a construção como para a operação de helipontos públicos e helipontos privados elevados. O Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, número 155, substitui a portaria 18 de 14 de fevereiro de 1984. É muito antiga, né? Aí agora teve uma atualização. Porque a norma ela é de 74, já teve mudança demais de lá para cá. O novo regulamento atualiza os padrões operacionais referentes a características físicas, resposta à emergência, auxílios visuais e envio de dados aeronáuticos. Isso é só curiosidade. Todos os helipontos devem ser colocados cartazes contendo avisos de segurança, com vista a evitar acidentes com pessoas que transitem pela área de pouso e suas mediações. Tais avisos devem conter recomendações expressas, principalmente para o caso de aproximação de pessoas, embarque de carga ou com ou sem pessoal, estando os rotores de helicóptero em movimento.
né? É uma visualização para que a pessoa não tenha um acidente com esses rotores. ênfase deve ser dada aos avisos visando evitar colisões de pessoas com rotor de cauda dos helicópteros. E não é permitido fumar dentro do raio de 15 metros. A área de pouso decolado deve ser afixada avisos de proibido fumar em todos os pontos de acesso. Essa parte aí, ela está, de acordo com a norma técnica, essa parte é referente aos 15 metros de distância, proibido fumar. Então, muitas vezes, lembrando aqui, se for instalado, por exemplo, um bar, alguma coisa perto desse local ali, muitas vezes tem que ser uma área de não fumantes, né? Falando assim, porque tem muita situação que tem uma situação mesmo aqui, que tem um heliponto próximo ao bar elevado, né? O restaurante utiliza uma parte lá e acaba que essa parte próxima do heliponto não pode ser de locais não fumantes. Na palavra aqui, ó, essa palavra cartaz aparece a primeira vez aqui, mas é de acordo com a norma. Nós já estamos usando a norma aqui, né? Ela não deixa fixo, né? Cores, como que deve ser esse aviso, mas assim, que tem que ter um aviso, que tem que ter um aviso referente aos cuidados com o rotor, tem que ter, beleza? Não deixa padronizado. Essa é a informação que tem que ter. O sistema de balizamento luminoso deve estar devidamente regulamentado pela autoridade aeronáutica competente no momento da vistoria. As sinalizações luminosas de balizamento para as aeronaves devem possuir autonomia mínima de 120 minutos para funcionamento na ausência de fornecimento de energia elétrica pela concessionária local de forma análoga ao sistema de iluminação de emergência. Então, geralmente, tem um gerador, né, para esse equipamento aqui suportar esse tempo de funcionamento. E o balizamento luminoso, geralmente, quem tem a ANAC, quem tem da Agência Nacional lá de Aviação, quem é autorizado, quem é homologado, ele vai ter, né, esse sistema de balizamento correto. Aqui está um exemplo, né, sistema de balizamento, para que serve durante a noite, pouso e decolagem. Tem muitos sistemas de pouso e decolagem, por exemplo, que é particular, que não utiliza, né, não tem sistema, tem um sistema de pouso e decolagem somente durante o dia, né? Somente durante o dia. Mas, se de acordo com a homologação dele lá, registro, ele for necessário para pouso e decolagem durante a noite, por exemplo, se for utilizado para isso, então ele vai ter que ter esse sistema luminoso aí. Mas um assunto mais para nós agora, prevenção e extinção de incêndio. Então, até agora, o que a gente vai pedir? Vai pedir essa homologação da ANAC, os registros, né? Vai pedir as cartazes, sinalização, né? Proibido fumar, principalmente, aquele cartaz referente a ter cuidado com o rotor. E agora, sobre a iluminação, né? 120 minutos, tem que ter muitas vezes um gerador com capacidade para segurar a iluminação por esse tempo. E agora, prevenção e extinção de incêndio. A prescrição estabelecida nesses itens são as mínimas exigidas para um razoável grau de proteção, fogo e salvamento em área de pouso e decolagem de helicóptero. Certo? Então, assim, ficou o mínimo. Geralmente, o que a gente vê aqui é a parte que parece até pouco, assim, mas vamos imaginar que acidente de helicóptero não é uma coisa que acontece, né, diariamente. Até porque tem várias agências reguladoras, tem que ter sistema de horas de trabalho, né? Um helicóptero ele não decola sem ter manutenção, sem estar em manutenção em dia. Então, baseando nisso, também nosso sistema de prevenção e extinção de incêndio, ele é pequeno também. Mas é bem efetivo, se caso um acidente, tem que ter. Quando o heliponto está localizado em um aeroporto, o sistema de proteção contra fogo e de salvamento deve ser dimensionado com base na instrução de comando aeronáutico, outro que venha substituído. Né? Geralmente, quando o heliponto está lá no aeroporto, por exemplo, então ele vai ter um sistema de combate a incêndio ali em conjunto, né?
E para os helipontos situados fora da jurisdição de aeroporto, a proteção contra incêndio deve ser considerada sob 3 aspectos. Prevenção contra incêndio em helipontos situados ao nível do solo, prevenção contra incêndio em helipontos elevados e medidas para extinção de incêndio e salvamento de acidentes ocorridos em helipontos elevados. Preocupação maior aqui seria no heliponto elevado, porque muitas vezes o incêndio, um acidente provocado pelo helicóptero, pode desencadear um incêndio ou um acidente também na edificação. Para helipontos situados fora da jurisdição de aeroporto, repetiu aqui. Atenção, pessoal, repetir esse slide aqui, vamos passar para o próximo. A prevenção contra incêndio em pontos no nível do solo deve obedecer às recomendações previstas nesse nível, além de outros estabelecidos pelo Serviço contra Incêndio Pânico. E durante as operações de reabastecimento de partida, a proteção de pontos deve ser feita com equipamentos portáteis, portátil apropriado, manuseado por pessoal treinado conforme NT-17, ou seja, brigadas de incêndio. E os extintores portáteis sobre rodas devem ser guardados em locais ou caixas devidamente protegidos contra intempéries, sendo adequadamente sanitizados, oferecendo fácil acesso e visibilidade. Então, aqui, o extintor, né? O pessoal da Brigada de Incêndio que vai fazer o uso desses extintores e o local que deverá ser guardado. Então, são os 3 itens aqui. Aqui tem um exemplo, né? De extintores, um local que ele está sendo guardado. Aqui é outro exemplo também, certo? Guardado, no copo e tal. Mais antigo, mais novinho, pintado. E a drenagem das áreas de pouso, decolagem e estacionamento deve ser independente do sistema de drenagem geral do prédio. Porém, esse sistema pode ser ligado ao da água pluvial depois da separação do óleo ou combustível de água, por separador sinfonado, capacidade suficiente para reter a carga total de combustível para a capacidade maior aeronave prevista para o ponto em questão. O armazenamento de combustível deve estar a uma distância de segurança da área de pouso nunca inferior a 30 metros. Então, se o heliponto for feito o abastecimento ali, que muitas vezes é exceção, né? Que o abastecimento geralmente é um combustível controlado, então ele tem, sim, tem vários requisitos para trabalhar com ele, mas se tiver, o tanque dele, né, tem que ser pelo menos 30 metros de distância, para bastante contenção, distância lá, e ele vai ter um sistema de proteção lá para ele, né, para o tanque, e também ele tem que ter um sistema de drenagem. Por exemplo, se houver um vazamento de combustível durante o reabastecimento da aeronave, no heliponto lá tem que ter um local que vai fazer a drenagem e vai fazer a separação da água e desse combustível. Aqui, ó. A drenagem das áreas de pouso, decolagem e estacionamento deve ser independente do sistema de drenagem geral do prédio. Porém, esse sistema pode ser ligado ao de água pluvial, depois da separação do óleo ou combustível de água com separador sinfonado. Beleza? Prevenção e extinção de incêndio. Nos helipontos elevados, a estrutura na qual se situa a área de pouso deve ser de material incombustível. Isso é lógico. Não é permitido armazenamento de combustível em pontos elevados. Aqui eu já não tenho a situação de reabastecimento. E prevendo a eventualidade de um acidente em ponto elevado, com a consequente possibilidade de propagação de fogo, os seguintes requisitos devem ser atendidos, certo? Interessante que o reabastecimento, a parte de combustível, deverá ser feito o quê? Somente nesse tipo de helipontos, né? Que estão na terra, né? Agora, se for elevado, por exemplo, em cima da edificação, não aceita a presença de combustível ali de aeronave. Prevendo a eventualidade de um acidente em ponto elevado, com a consequente possibilidade de propagação de fogo, os requisitos devem ser atendidos. Existência de fácil acesso em ponto elevado para possibilitar o transporte de equipe necessário ao combate a incêndio de grandes proporções. As portas de acesso à área de pouso deverão ter proteção contra o fogo de P90 e possibilidade de rápida evacuação dos usuários do heliponto e dos demais andares do prédio. E adequada sinalização de saída de emergência. Então, no heliponto elevado, além de não poder ter combustível, ele vai ter que ter uma porta contra-fogo, P90, vai ter que ter um fácil evacuação, que no caso aqui, por exemplo, é uma escada, né? Escada de edificação,
vai poder evacuar esse pessoal. E a sinalização tem que estar presente também. Então, assim, porta corta-fogo, sinalização e também a possibilidade de sair já para sair de emergência, certo? Recomenda a existência de confiáveis meios de comunicação entre o heliponto e o quartel do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás, da região, de modo que seja assegurada uma rápida assistência em caso de acidentes e o fogo, podendo ser por telefone. Essa é a comunicação normal. E recomenda-se que os responsáveis pelo ponto elevado solicite e facilite visitas periódicas do Corpo Bombeiro Militar do Estado de Goiás, com jurisdição na área, com a finalidade de se familiarizar com o local e com os caminhos mais rápidos para chegar em casos de emergência. Que a situação, muitas vezes, não está sempre ali presente o Corpo Bombeiro, não só na vistoria, mas também em caso de emergência. Em helipontos, fora do aeroporto, devem ser exigidas quantidades mínimas de extintores, conforme anexo A, de acordo com o peso total do maior helicóptero previsto para a operação naquele heliponto. Isso aí, muitas vezes, a gente vai ficar sabendo de acordo com a homologação ou registro, a quais helicópteros estão autorizados a pousar e colar naquele heliponto. E, assim, definir a quantidade de extintores. E os extintores de pó especial deverão ser compatíveis com a utilização conjunta com espuma. E os aparelhos de extintores de incêndio devem ser distribuídos uniformemente nas proximidades da área de pouso e decolagem, de forma a atender o caminhamento específico do sistema de proteção por extintores. Certo? Então, assim, não fica... pode ficar num lugar só, desde que atenda a distância percorrer. Né? Por exemplo, é muito comum no aeroporto, no ponto elevado, ter a quantidade de extintores no local só, até porque ele é pequeno, né? Ele está ali, mas não tem possibilidade nem de colocar em outros lugares, muitas vezes. Até porque o pouso, né, vai dificultar, por exemplo, o acesso a uma quantidade de extintores, muitas vezes tiver do outro lado da pista, tiver que atravessar ali o local de pouso. Então, muitas vezes, num local elevado, logo após a porta de fogo, né, tem a quantidade de extintores ali para ajudar na visualização ou mesmo na utilização dele. Qualquer que seja o tipo de extintor utilizado, deve haver pessoal habilitado para sua operação, conforme previsto na NT-17. Obrigado, sim. E pelo menos 2 dos homens encarregados da proteção contra incêndios, operações de saúde devem dispor de EPI, específico para o fogo e salvamento, capa, bota, capacete, balaclava e luvas. E deve haver um local protegido e claramente sinalizado, ferramentas portáteis de arrombamento, serra manual para metais e escada articulada de apoio com altura compatível com as dimensões do helicóptero. Então, pele ponto aqui, elevado, já tem a pessoa, né? Roupa de aproximação, capa, bota, capacete, balaclava e a quantidade de extintores. Mas, o local aqui, ó. Ferramentas portáteis de arrombamento, serra manual para metais, escada articulada ou de apoio com altura compatível com as dimensões do helicóptero. Vou dar só um exemplo, o que tu pode pôr, né? Certo? Recomenda-se que sejam observados os demais requisitos para homologação e registro de helipontos junto aos órgãos regionais competentes como a aeronáutica. E caso haja hidrante heliponto, este deve ser equipado com esguicho regulável. Só isso que é solicitado. Vai muitas vezes ter um hidrante no heliponto se for solicitado na indicação, um hidrante que alcança lá no heliponto. Ou, de repente, devido à quantidade de combustível que está ali no local. Presta atenção agora, pessoal. Vamos prestar atenção aqui, ó. Anexo A. Tipo de heliponto. Ele vai definir, esse anexo deve definir a quantidade de extintores da edificação do heliponto. Vamos lá. Vai comigo aí, ó. No anexo A, tipo de heliponto. Heliponto ao nível do solo ou heliponto elevado. E a capacidade em quilo do quilo das aeronaves que vão pousar naquele local. Até 4.500 quilos. Eu vou ter o quê? 4 extintores de pó, 20 BC, 2 extintores sobre roda, espuma mecânica, 40 BC cada um. E se ele for acima de 4.500 quilos, helicópteros que pousam for acima de 4.500 quilos. 4 extintores de 20 BC, 1 extintor de pó, 80 BC, 2 extintores sobre rodas, espuma mecânica, 40 B cada. E se o heliponto for elevado?
E a capacidade dos helicópteros que pousam naquele heliponto for até 4.500, vai ser a quantidade de extintores que estava prevista. 6 extintores de 20 BC, 80 BC, de pó 80 BC, 3 extintores sobre rodas com mecânico, 40 B cada. E se o heliponto tiver com capacidade de pouso acima de 4.500 kg, a quantidade de extintores vai ser 6 extintores de pó, 20 BC, 1 extintor sobre rodas de pó, 80 BC, 6 extintores sobre rodas por mecânicos, 40 B cada um. Senhores, isso aí é a parte de extintores, né? Essa aí sempre é uma choradeira danada do pessoal devido à quantidade de extintores para ele ponto. Às vezes o extintor fica no sol, passa o tempo, acaba estragando devido ao sol, muitas vezes falta de proteção, né? E acaba que depois tem que fazer a substituição dele, corrigir eles por falta de manutenção mesmo, sinalização de saber qual que é o extintor que é. Então, extintor de espuma, né? Só um exemplo, 40B sobre rodas, imenso aí, tem esse bico diferente. Extintor de pó, 80B, já um bico um pouco diferente. Esse aqui é bem característico, né? Então, se você tiver em dúvida qual que é olhar só para o bico dele, você vai saber qual que é quem é quem, de acordo com o bico. Aqui a quantidade de extintores, por exemplo, dando um exemplo aqui, heliponto elevado, certo? E a quantidade de extintores presentes. Aqui é logo a saída a entrada a escada de emergência. Então aqui tem que ter uma porta, corta-fogo, eu vou ter acesso aos extintores e logo a pista. Né? Vamos ver se tem outra foto aqui. Sistema de iluminação, sistema de proteção, também solicitado, certo? Essa foto aqui no dos prédios mais altos aqui em Goiânia, tem um heliponto. Então, assim, tem que ter uma proteção, tem que ter o sistema de iluminação, balizamento. Aqui o heliponto, certo? Heliponto. E o heliponto com a capacidade de extintores aqui, que é solicitada pela nossa norma, diferente da ANAC, por exemplo. A ANAC vai pedir um direcionamento de vento, vai pedir as cores, como é que deve ser. Isso aí já é a parte do registro ou homologação. Nossa parte é a quantidade de extintores, sinalização, a parte de iluminação que tem que estar tudo ok, aceso, e acesso à porta-fogo. E se há brigadistas, se for solicitar brigadistas, tem que estar treinado, tem que ter equipamento de proteção, e assim por diante. Aqui é só a iluminação, né, desse mesmo heliponto, certo? Essa aqui é a iluminação. Se essa iluminação for, tem que ter também um gerador. Só lembrando aí, muitas vezes a iluminação é acompanhada do gerador de 120 minutos. Certo, pessoal? Então, essa é só a parte aí, diferente NT de helipontos. É uma vistoria bem característica mesmo. Essa parte do anexo A aqui é muito importante, certo? Presta atenção nessa parte aí, que muitas vezes vai fazer uma vistoria, não guarda a quantidade de extintores, só que chega lá no quartel, vai colocar a exigência, dá uma olhada no anexo A aí, que ele ajuda bastante, certo? Então, pessoal, é só uma parte que eu queria passar para vocês, a NT referente a helipontos. Bons estudos e até a próxima.